Localizado na extremidade sul do eixo imaginário da Terra, na Antártica, o Polo Sul é um imenso deserto de montanhas e gelo. Até 1911, permaneceu intocado pelo homem. Nesse ano, 2 exploradores enfrentam o desafio de conquistá-lo: o norueguês Roald Amundsen e o britânico Robert Falcon Scott. De início, Amundsen persegue um objetivo completamente oposto do ponto de vista geográfico, o de ser o primeiro homem a alcançar o Polo Norte. No entanto, o americano Robert Peary antecipa-se a ele em abril de 1909, o que o obriga a mudar seus planos. Em agosto de 1910, parte da Noruega a bordo do navio de pesquisa Frain, rumo à Antártica. No início de 1911, sua equipe monta uma base na Baía das Baleias. Na mesma época, Scott também alcança a Antártica. Inicia-se então uma competição implacável, sob temperaturas que rondam os 35 graus negativos. Amundsen parte em direção ao Polo Sul no dia 28 de outubro de 1911, acompanhado por 4 homens, 4 trenós e 42 cães esquimós. Scott parte 12 dias mais tarde. Sua equipe pretende alcançar o polo com a ajuda de trenós motorizados e cavalos. Uma decisão errada, como em breve se iria constatar. Os cavalos não aguentam o frio e têm de ser sacrificados. Os trenós motorizados se revelam inúteis no ambiente montanhoso e escarpado. O percurso escolhido por Amundsen leva-o a atravessar a região de Axel Heiberg. Esse trecho, de 3,5 km, mostra-se o mais penoso de toda a expedição. Após 4 dias de grandes dificuldades, a equipe norueguesa chega ao Planalto Central Antártico. No dia 15 de dezembro, Amundsen alcança finalmente o seu objetivo, tornando-se o primeiro homem a pisar o Polo Sul. Scott chega um mês mais tarde, e a visão da bandeira norueguesa colocada pelo rival transforma-se na grande desilusão de sua vida. Amundsen e os seus homens conseguem regressar com grande dificuldade ao acampamento base. Scott, no entanto, sucumbe às violentas tempestades de neve e nenhum membro de sua expedição sobrevive. O Blauer Reiter. O pintor russo Vassily Kandinsky foi responsável por uma das mais radicais rupturas já realizadas em toda a história das artes plásticas. Em 1910, pinta em Munique a primeira aquarela abstrata, que pretende mostrar, em vez de aspectos concretos da realidade, a vivência subjetiva do mundo. Funda em 1911, juntamente com o pintor expressionista Franz Marc, o grupo de artistas Blauer Reiter, Cavaleiro Azul. O nome relaciona-se com a principal temática de Marc, a pintura de animais com cores insólitas. Na nova gramática artística, estas cores carregam significados precisos. O azul simboliza o princípio masculino da vida, o amarelo o feminino. O vermelho exprime o lado brutal e pesado da matéria. Durante toda a sua vida, a procura artística de Kandinsky seria dominada pelo fenômeno da luz e da multiplicidade dos seus reflexos. 10 de abril de 1912. O Titanic, vapor de luxo da companhia White Star Line, inicia sua viagem inaugural, partindo do porto inglês de Southampton, com destino a Nova York. O transatlântico pretende trazer para a companhia a Fita Azul, cobiçado troféu que premia a mais rápida travessia do Atlântico. Também em vários outros aspectos, o Titanic é um navio de superlativos, com 269 metros de comprimento, 28 de largura e 46.329 toneladas de peso bruto, é o maior vapor de passageiros do mundo. Seus recursos técnicos ultrapassam tudo quanto existiu até então. As medidas de segurança do Titanic são consideradas um triunfo da técnica sobre as forças da natureza, e especialistas afirmam que é impossível que o navio afunde. No entanto, equipamentos de segurança tradicionais, como barcos salva-vida, são negligenciados e seu número não é suficiente para todos os passageiros. Após 4 dias de viagem, o Titanic cruza as águas do Novo Mundo. Apesar de ter soado o alarme em razão de icebergs, o capitão John Edward Smith, perfeitamente confiante na segurança de seu barco, decide manter a velocidade de 22 nós. Quando faltam 20 minutos para a meia-noite, o Titanic colide com um grande bloco de gelo que perfura o casco do navio sob a linha d'água.
Num espaço de segundos, o navio inunda. As bombas não conseguem dar vazão a todo o volume de água. 2 horas e meia depois do choque, o vapor de luxo afunda. 703 pessoas conseguem ser salvas, porém, para mais de 1.500 passageiros, a ajuda chega tarde demais. Em maio de 1912, o poeta português Fernando Pessoa cria o seu primeiro heterônimo, Ricardo Reis. Em 8 de março, inventa um novo heterônimo, Alberto Caieiro, escrevendo um longo poema, O Guardador de Rebanhos. Em março de 1915, sai o primeiro número da revista Orfeu, marco do modernismo português. Aí publica O Marinheiro, O Piário e Ode Triunfal, do heterônimo Álvaro de Campos. Reis, Caieiro, Campos e Bernardo Soares, este um semi-heterônimo, expressaram a multiplicidade do talento de Pessoa, que criou para cada um estilo literário próprio. Sua obra, composta também por poemas e prosa assinadas por Fernando Pessoa ele mesmo, firmou-se como uma das mais importantes do modernismo, não só de língua portuguesa como mundial. Vinte e 8 de junho de 1914. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, viaja para Sarajevo, uma visita que se revelaria fatal. O arquiduque atravessa as ruas da cidade numa limusine conversível. Ao fazer uma curva, o carro detém-se à frente de Gravilif Princip, um nacionalista bósnio. Princip saca de um revólver e assassina Francisco Ferdinando e sua mulher. O atentado ocorre em uma época de alta tensão em toda a Europa, tomada por rivalidades imperialistas, nacionalismos e corrida armamentista. O governo austríaco acredita que os responsáveis pelo atentado estejam escondidos na Sérvia, que, por ser o principal ponto de apoio do movimento nacionalista eslavo, há muito tempo é uma grande dor de cabeça para o governo de Viena. Porém, a região se encontra sob a proteção da Rússia. Assim, a Áustria necessita de um aliado poderoso, que encontra em Berlim. O imperador Guilherme II promete ao governo de Viena que, se a Rússia interferir no conflito, a Alemanha fará o mesmo. A euforia bélica contagia até mesmo escritores e intelectuais como o jovem Thomas Mann. Advertências de espíritos mais críticos como Bertrand Russell, Romain Rolland e Karl Kraus são praticamente ignoradas. No dia 23 de julho, Viena envia um ultimato à Sérvia. O ponto fundamental está expresso na exigência número 6. Deve ser permitida aos funcionários austríacos a perseguição dos conspiradores dentro do próprio território sérvio. A Sérvia aceita o ultimato, mas com a exclusão da sexta cláusula. No dia 28 de julho, Viena declara guerra à Sérvia. A Rússia e a Alemanha preparam-se também para intervir. No dia 1º de agosto, Berlim declara guerra à Rússia. Dois dias depois, segue-se a declaração de guerra à França. Os planos alemães incluem também a invasão do território neutro belga. Como consequência lógica desse passo, a Inglaterra avança e junta-se à França na guerra contra a Alemanha. Contra tudo e contra todos, as tropas alemãs continuam a avançar em direção a Paris. A ofensiva alemã chega ao fim na região do Marne.
Em breve, as divisões alemãs e aliadas irão se defrontar numa frente com 700 quilômetros de distância, desde a fronteira suíça até a costa atlântica belga. Com a abertura do Canal do Panamá, no dia 15 de agosto de 1914, o mundo assiste a um milagre da técnica. O gigantesco canal tem 81 quilômetros de comprimento e faz a ligação entre o Pacífico e o Atlântico. A obra, avaliada em 385 milhões de dólares, encurta significativamente a distância marítima entre as costas ocidental e oriental dos Estados Unidos. A partir de então, deixa de ser necessário contornar o Cabo Horn, o extremo meridional do continente americano. Assim, para dar apenas um de muitos exemplos possíveis, a rota que liga Nova York a São Francisco é encurtada em mais de 14 mil quilômetros. Com o Canal do Panamá e a Zona do Canal, com 8 quilômetros em ambos os lados, os Estados Unidos passam a dominar militar e economicamente a região e o próprio continente. Madrugada de 21 de fevereiro de 1916. Com fogo cerrado de artilharia, inicia-se o ataque alemão a Verdun, fortaleza nas margens do rio Mosa e pedra angular de todo o sistema defensivo na frente francesa. É o começo de uma das batalhas mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial. Tropas alemãs de um lado e francesas, belgas e britânicas do outro edificam um sólido sistema de trincheiras que fazem com que as tentativas de tomar de assalto a frente inimiga conduzam a elevadas perdas humanas e materiais, sem que se registrem resultados práticos significativos. O chefe do Estado-Maior alemão, brigadeiro Erich von Falkenhayn, decide adotar uma estratégia que obrigue o comando francês a utilizar o último homem. Porém, Verdun é uma poderosa fortaleza. Duas fileiras de fortes, uma interna e uma externa, constituem as principais linhas de defesa. Antes, encontram-se dispostas 3 posições defensivas, com abrigos de concreto, ninhos de metralhadoras e postos de observação. Quando a batalha tem início, o 5º Exército Alemão é numericamente superior. O primeiro alvo da ofensiva é o Forte Douaumont. Logo no primeiro dia do ataque surpresa, a infantaria alemã ultrapassa as linhas de frente das trincheiras inimigas. 4 dias mais tarde, o forte é conquistado. No entanto, o sucesso bem depressa vira as costas aos alemães, pois os defensores franceses, comandados pelo general Philippe Pétain, recebem reforços poucos dias depois. As tropas alemãs apenas conseguem forçar a retirada francesa no nordeste, avançando cerca de 8 quilômetros. Os soldados alemães jazem praticamente desguarnecidos e sujeitos ao constante fogo disparado pelas fortificações inimigas. A Batalha de Verdun torna-se um autêntico inferno. Para os altos comandos militares, é acima de tudo uma questão de prestígio. Começa então uma luta feroz por cada palmo de terreno. Após meses de terrível desgaste, nenhuma das partes consegue decidir a batalha a seu favor. Conquistas e reconquistas testemunham o absurdo de um combate que termina, finalmente, em novembro de 1916. 360 mil soldados franceses e 335 mil alemães perdem a vida no campo de batalha. Petrogrado, 8 de março de 1917. Mulheres protestam nas ruas, exigindo pão e igualdade de direitos. É o início da Revolução Russa. Desde a matança do Domingo Sangrento, no dia 9 de janeiro de 1905, o Império Russo não teve mais paz. O mito do bom czar fora destruído. As tímidas tentativas reformistas não conseguiram resolver os graves problemas sociais e políticos. A isto acrescentam-se as derrotas sofridas em 1914 durante a Primeira Guerra Mundial.
Na capital, Petrogrado, o pão começa a rarear. A onda de contestação mobiliza 200.000 pessoas. Nicolau II ordena aos soldados da guarnição de Petrogrado que disparem contra a multidão de manifestantes. 50 pessoas morrem baleadas. O movimento, que de início não passara de uma onda de protesto contra o deficiente abastecimento da capital, transforma-se numa revolução política. Metade dos ativos da guarnição de Petrogrado, que conta com 150.000 homens, coloca-se ao lado dos revoltosos. No dia 12 de março, os trabalhadores e soldados criam conselhos, em russo soviets, e instituem um comitê executivo provisório como órgão supremo. Os deputados fundam nesse mesmo dia um comitê da Duma, encarregado de restaurar a ordem. No dia 15 de março de 1917, mensageiros da Duma obrigam Nicolau II a renunciar ao trono. Nesse mesmo dia, o comitê da Duma constitui um governo provisório encabeçado pelo príncipe Georgy Lvov. Começa então uma espécie de braço de ferro entre o governo provisório e os sovietes, compostos sobretudo por mencheviques. Os bolcheviques, facção revolucionária de esquerda, constituem nessa altura uma minoria ainda insignificante nos sovietes. No entanto, isso em breve iria mudar. No dia 16 de abril, o seu chefe, Vladimir Ilyich Lenin, regressa a Petrogrado vindo da Suíça. Seus objetivos são claros e bem definidos: retirada do palco da guerra, tomada do poder pelos sovietes, nacionalização dos latifúndios e distribuição das terras aos camponeses. Consegue rapidamente ganhar um considerável número de aliados, recrutados sobretudo entre os trabalhadores, camponeses e soldados. Juntamente com Trotsky, começa então a preparar a Revolução Socialista. Em setembro, Trotsky torna-se presidente do Soviete de Petrogrado, no qual os bolcheviques conseguem finalmente a maioria. No início de novembro, os bolcheviques ganham o comando da guarnição de Petrogrado e o governo provisório dirigido por Alexei Kerensky fica à sua mercê. A revolução já pode começar. Nos dias 6 e 7 de novembro de 1917, correspondentes aos dias 24 e 25 de outubro da Era Antiga, os revolucionários ocupam os principais pontos estratégicos da capital. Às 7 de novembro, atacam o Palácio de Inverno e aprisionam os membros do governo provisório. Nesse mesmo dia, reúne-se o segundo Congresso dos Sovietes. Mencheviques e revolucionários de direita abandonam a Assembleia sob protesto. No dia seguinte, os membros restantes elegem um novo governo, o Conselho de Comissários do Povo, composto exclusivamente por bolcheviques e revolucionários de esquerda. É a vitória da Revolução Socialista. Versailles, 28 de junho de 1919. O social-democrata Hermann Müller e o político de centro Johannes Bell assinam para a satisfação da França o Tratado de Versailles na Galeria dos Espelhos do Palácio. Antecedendo o tratado, realizou-se a Conferência de Paz de Paris, inaugurada pelas potências vencedoras no dia 18 de janeiro de 1919, com a participação de delegados de 32 nações. As potências vencidas, Alemanha, Áustria-Hungria, Bulgária e o Império Otomano, não foram admitidas, tal como a Rússia bolchevista.
O Tratado de Versailles põe um ponto final na Primeira Guerra Mundial, anulando simultaneamente o Tratado de Brest-Litovsk, que tinha sido assinado pela Rússia Soviética com a Alemanha e Áustria-Hungria, sem levar em consideração os interesses dos seus aliados franceses e britânicos. Para a Alemanha, o Tratado de Versailles é uma paz vergonhosa. O país perde mais de 1/8 de seu território e 1/10 de sua população, o que implica em uma redução de 15% de sua agricultura e de 20% da indústria mineira. Acrescentam-se a isso as reparações, correspondentes aos gastos integrais da guerra, uma vez que, segundo o artigo 231 do tratado, o conflito é de responsabilidade exclusivamente alemã. Finalmente, a Alemanha é obrigada a reduzir drasticamente o seu exército. Quando as condições de paz de Versailles são tornadas públicas a 7 de maio de 1919, termina para os alemães a Era das Ilusões. O país, que tinha contado com condições menos duras para a paz, agita-se numa onda de indignação. Trabalhadores, funcionários, jornalistas e políticos comungam da mesma opinião. O acordo não pode ser concretizado. Porém, o Tratado de Versailles torna-se realidade. Com a ameaça de invadir a Alemanha caso o país se negue a cumprir o estipulado, as potências vencedoras obrigam o governo alemão a assinar finalmente o acordo. Para a nova democracia alemã, Versailles representa um pesado fardo. Alemanha 1919. Escassez e dificuldades de toda a ordem marcam o cotidiano alemão do pós-guerra. Nesses tempos difíceis, Walter Gropius é nomeado diretor da Academia das Belas Artes da Saxônia e da Escola de Artes Decorativas em Weimar. Gropius reúne os dois organismos, fundindo-os num novo estabelecimento de ensino que passa a chamar-se Staatliches Bauhaus, uma escola de arte, design e arquitetura. Gropius pretende abolir a separação tradicional entre arte e artesanato para que se criem habitações de acordo com o espírito da época. A escola deverá projetar desde simples utensílios domésticos até casas prontas para morar. No dia 22 de março de 1919, a Bauhaus é festivamente inaugurada. Um conceito básico fundamenta todas as criações da escola. Cada objeto é determinado pela sua razão de ser, que impõe um material a ser utilizado e o próprio método de fabricação. Nascem assim formas inovadoras com grande qualidade estética. Objetividade e funcionalidade caracterizam um novo estilo, que estabelece o fundamento do desenho industrial moderno. Dublin, segunda-feira de Páscoa, 24 de abril de 1916. O ativista Patrick Pearse proclama a República Irlandesa. Atinge-se assim o ponto mais alto da revolta dos católicos irlandeses contra o domínio centenário dos protestantes ingleses. Ao abrigo dos ventos da guerra, a Fraternidade Republicana, dirigida por Pearse, e a Associação dos Voluntários Irlandeses preparam a Revolução. Uma tarefa que, diante da incontestável superioridade inglesa, não passa de um quimérico empreendimento. No entanto, os rebeldes não abdicam de seu plano. Na segunda-feira de Páscoa de 1916, cerca de 1.500 milicianos irlandeses tomam de surpresa partes da cidade de Dublin. Os ingleses reagem com extrema violência. Após 6 dias de combates, os últimos rebeldes se veem obrigados a se render. Balanço final: várias centenas de mortos e milhares de feridos. Ao abrigo da lei marcial, os ingleses fuzilam 14 dos líderes revoltosos. No entanto, o sucesso militar não consegue estabilizar o domínio inglês. Após o final da Primeira Guerra Mundial, o conflito explode novamente, só terminando em 1922 com a divisão da Irlanda.
O sul, essencialmente católico, torna-se numa república independente. A província do Ulster, no nordeste, de colonização predominantemente protestante inglesa, separa-se do resto da Irlanda. Os imigrantes italianos eram maioria dentro da indústria paulista do início do século. De um lado estavam os industriais, do outro lado estavam os operários. Esses desempenharam um papel organizativo, criando associações, sindicatos e partidos de esquerda. Amadeu Sousa Cardoso é o grande introdutor do modernismo em Portugal, numa época em que ainda predomina o gosto naturalista. Nos seus desenhos, alia sugestões orientalistas e medievais a uma nova estética. Os seus quadros, de grande expressividade plástica, mesclam numa interpretação pessoalíssima influências de Modigliani com referências cubistas e naturalistas, causando grande escândalo na época. Nas décadas de 1910 e 1920, o cinema popularizou-se no Brasil e as salas exibidoras instalaram-se em todas as regiões. As pequenas localidades eram atendidas pelos cinematógrafos itinerantes que corriam o país. Os próprios exibidores passaram a filmar principalmente documentários, mas não deixaram de fazer películas de ficção e musicais como operetas. Utilizando 18.000 figurantes, o diretor norte-americano David Wark Griffith encena a sua grandiosa epopeia histórica intitulada Nascimento de uma Nação. Com uma técnica de montagem inovadora, Griffith cria uma nova linguagem cinematográfica que iria influenciar decisivamente a evolução do cinema nas décadas seguintes. Em Nascimento de uma Nação, o diretor enfoca a temática épica da Guerra Civil Americana, interligando-a com os destinos individuais e as crônicas exemplares de duas famílias. No dia 7 de dezembro de 1912, o arqueólogo alemão Ludwig Borchardt descobre um busto de tamanho natural em Tel El Amarna, no Egito. Era uma representação de Nefertiti, esposa de Akhenaton, o faraó Amenófis IV, que viveu no século XIV a.C. em Amarna. Porém, Borchardt não encontra a imagem da rainha nas ruínas de um palácio, mas sim na oficina de um escultor. Muito provavelmente, o busto de calcário teria servido como modelo para retratos e estátuas da soberana. Os milênios decorridos em nada deterioraram a beleza da imagem da rainha. Apenas lhe falta o revestimento do olho esquerdo. Recebe como nova morada um lugar de honra no Museu do Egito, em Berlim.